Entre as várias histórias, os vários contos que nós conhecemos, principalmente na história da mitologia, há um que se destaca e que mereceu várias análises, várias considerações, que é a história de Narciso. Essa história, que tem desde a versão do grego Pausanias, uma versão que inclui inclusive a irmã gêmea na tradição do seu conto, até a outra que ficou mais popular e mais conhecida, mas que mesmo essa mereceu várias diferenciações a depender do seu autor, daquele que interpreta e que passou adiante uma edição ou as edições específicas da história. Em termos gerais, em linhas gerais, a história de Narciso fala de um jovem com esse nome, cujo nome não é aleatório. Narciso vem da expressão grega narke, que vai dar origem a narcótico, a ideia do torpor, do embriagamento, do vapor tóxico que deixa o indivíduo alucinado, ou vaporizado, ou embriagado. Narke, ou narque, que vai dar a ideia de Narciso, que seria uma planta também. É a história de um homem, de um jovem, que logo depois do seu nascimento, filho de Liríope, a ninfa, e do deus Sésifo, ou Céfiso, vai ser encaminhado ao grande paranormal, sensitivo, oráculo Tiresias. E Tiresias vai vaticinar que Narciso poderia ser muito feliz e poderia viver muito se não pudesse contemplar a própria imagem, se não pudesse se ver. E a partir daí, os pais tiveram cuidado de não colocarem-no diante de algo que pudesse refletir a sua imagem, para que ele não percebesse a sua própria aparência física. Narra a tradição mitológica que em determinado momento, passando ao lado de uma sua amiga conhecida, a ninfa Eco, que ao lado de outras personalidades da Grécia bajulavam-no, admiravam-no, incensavam-no, falando da sua beleza, da sua sensualidade, da sua aparência física muito atraente. Ele era um jovem, muito bonito, muito belo, irresistível. E Eco, que era uma sua amiga ninfa, passando com ele, perturbou de tal forma, insistindo nessa questão da sua beleza, que ele era alguém especial na Terra, que ele era alguém diferenciado, e foi colocando de tal forma que ele foi se contaminando com aquele discurso. Como linfa, ela desaparecia e aparecia, desaparecia e aparecia, não deixando que ele percebesse onde ela realmente estava. Nessa caminhada, segundo a tradição dos mitólogos, em um dos bosques da Grécia. E nesse caminhar, nesse peregrinado, que é um conto mitológico, a ninfa Eco vai, em determinado momento, brincar com Narciso, chamando-lhe a atenção, e a depender da sua reação, ela repetia as suas palavras. Então, ele, em determinado momento, disse: vem ficar comigo, vamos ficar juntos aqui. E ela repetia sempre as últimas expressões. Mais adiante, ele então volta e pergunta: onde você está? E ela repetia a mesma pergunta: aonde você está? Foges de mim? E ela repetia: foges de mim? Mais tarde ela vai ser punida por Hera, a deusa esposa de Zeus. A sua punição mais tarde vai ser se transformar em uma rocha e sempre ficar repetindo as frases e as palavras das pessoas que passaram por ali. Daí o termo eco, que reverbera. Daí a ideia do eco que passa, que é repetido no ambiente. Ela vai ter essa punição pela deusa Hera, sendo, portanto, castigada e obrigada a ficar repetindo, se transformada em um rochedo. Então, Narciso, no entanto, nessa busca dela, nessa necessidade de encontrá-la, e ela fingindo que apareceria ali ou para ocular, etc., vai caminhar próximo, segundo alguns mitólogos, de um lago, e ao se deter no lago ele percebe o reflexo da sua própria imagem, contrariando, portanto, a recomendação de Tirésia. Ele se deslumbra com a própria aparência. Narram os mitólogos que ele se debruça e fica ali. Alguns dizem que ele se debruça e acaba morrendo afogado. Outros dizem que ele se debruça e fica ali, amíngua, não se alimenta mais, não se movimenta mais, e ele vai fenecendo e morre, a ponto de mais tarde uma flor
de nome Narciso nascer no local onde ele morrera. É um conto mitológico, mas que tem algumas metáforas, alguns símbolos para nós. A mitologia conclui que há elementos muito importantes que têm a ver com o próprio comportamento do ser humano. É como se fosse, segundo a perspectiva dos psicólogos, um arquétipo, um padrão que se repete. A grande verdade é que a sua morte, Narciso, de contemplar a sua imagem, já foi muito ventilada, já foi muito reproduzida, já foi muito discutida. Até hoje, psicólogos discutem o fundamento ou o simbolismo dessa ideia. De maneira geral, há duas interpretações que podemos dar à saga de Narciso. Mas antes disso, há uma edição ou uma continuação da história considerada apócrifa, não tradicional, mas que diz que algumas deusas passando por ali, principalmente deusas ligadas a Liríope, a sua mãe, então agora que perdeu o filho, passa por ali e começam a investigar a morte de Narciso, quando percebe que ele havia morrido naquelas circunstâncias, interrogam o próprio lago, começam a investigar com o próprio lago. As águas tranquilas daquele lago deveriam responder. E naturalmente que diante da pergunta o lago responde: não, ele passou por aqui? Não percebemos. Mas ele ficou deslumbrado, a verdade é que ele ficou deslumbrado com a própria imagem, ele ficou fascinado com a própria imagem, a ponto de morrer de fome, a ponto de fenecer, de enfraquecer suas forças. E as águas responderam: nós não percebemos, porque enquanto ele nos olhava, nós olhávamos a nossa imagem refletida nos olhos dele, porque os olhos dele, cristalinos, refletiam a nossa imagem, e ficamos embevecidas pela nossa própria imagem refletida nas suas órbitas dos olhos. Portanto, era um narcisismo também. As águas eram também Narciso. Mas a grande parte importante dessa história é que há duas interpretações para o conto de Narciso. A primeira delas são psicólogos que dizem que é um símbolo, que essa história sintetiza um símbolo da sociedade de consumo, da sociedade chamada capitalista, selvagem, atual, a sociedade mercadológica, que representa em Narciso a ideia do alter ego, o alter ego da psicanálise, o outro eu, isso é, a sensação de vazio que o ser humano tem, de incompletude que ele tem, de falta que ele tem, que é justamente falta desse outro eu que está dentro dele e que ele busca fora. Ao buscar fora, ele projeta fora na personificação da deusa Eco, que ele procurava, e achou que encontrou a própria deusa Eco na própria imagem, mas que muitas vezes ao buscar fora o seu alter ego, busca projetando as suas necessidades, as suas satisfações no outro. Daí os psicólogos interpretam de que esse é um símbolo de como nós somos egoístas, como até nas nossas relações nós buscamos o outro para que o outro nos satisfaça, para que o outro atenda às nossas necessidades, para que o outro atenda os nossos caprichos. É uma criatura maravilhosa, até o momento que teve opinião própria. E aí já se decepcionou um pouco, já se desencantou, já não é tão perfeita assim, já não é tão angelical, já não é tão espiritualizada. No meio espírita também isso é muito comum. Então, existe essa decepção, essa coisa. Então a pessoa não pode ter. É um querubim que foi feito para o meu capricho pessoal. Mas como o querubim também pensa pela sua própria cabeça, então vira demônios, satanases ao longo do tempo. Então, são, portanto, manifestações muito humanas. Muitas vezes, dizem os psicólogos, nós não amamos a pessoa. Amamos ao nosso ego que depositamos na pessoa. Daí porque nós criamos, não a pessoa, mas criamos a pessoa que nós queremos para satisfazer os nossos caprichos pessoais. Daí as decepções em geral nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos conjugais. Porque a pessoa muitas vezes, nessas projeções que são naturais e que acontecem, a pessoa projeta muitas vezes aquilo que está no seu mundo íntimo, seja aquilo que ela crê, que ela admira, aquilo que lhe faz falta, e muitas vezes espera que a pessoa aja de uma forma que nem ela consegue ainda agir, que nem ela alcança. Daí as decepções, a ideia que passa e que perpassa. Então tem que se submeter, tem que fazer daquela forma, tem que ser assim. Então são, portanto, sentimentos que esses psicólogos colocam como sendo base fundamental
do conto de Narciso. Daí, da ideia, dizem os psicanalistas, que a libido, a psicanálise coloca a libido como sendo a energia principal de tudo. A energia sexual seria a energia que dá e que gera prazer. Daí a busca pelo prazer, não apenas o prazer sexual, mas o prazer em geral. Porque para a psicanálise freudiana, o prazer cultural seria também um prazer da libido, atendido de maneira cultural, de maneira artística e assim por diante. Então, o prazer libidinal, o prazer da libido, é buscado na sociedade de consumo, numa postura que seria do narciso. A postura de buscar o outro para conseguir ver a minha imagem que eu me fascino no outro. Daí os problemas de relacionamento. Mas a segunda interpretação, que é uma interpretação que nos interessa muito mais, e que parece de alguma sorte ligada à primeira, porque parece ser a base fundamental do funcionamento da primeira, seria a interpretação clássica, a interpretação mais conhecida da autofascinação de Narciso. A ideia do deslumbramento da própria imagem que gera a própria destruição da vida. O indivíduo que na idolatria ou na egolatria, conforme alguns psicanalistas, acabam se fascinando de tal forma pelo seu ego, pela sua aparência, ou por algum atributo que acredita ter, projeta de tal forma, ou elege, estruturando uma espécie de estátua de monumento, que compromete a própria existência e que gera uma fragilidade muito grande, a começar com os distúrbios na área da emoção. Mais adiante, os sofrimentos sociais decorrentes. Porque a pessoa que opta por esse tipo de conduta, invariavelmente, não é uma pessoa fácil de convivência. Não é uma pessoa agradável no trato social. É o dono da verdade, é a pessoa que sabe tudo. É a pessoa que sempre tem opinião para tudo. É a pessoa que sempre é conhecedora de tudo. É ela sempre que dá a última palavra. Então, essa pessoa é insuportável. E, naturalmente, inevitavelmente, as pessoas vão se afastar. Tem gente que até já se identificou. Então, não precisa apontar quem é. Mas, então, nós vamos nos afastando dessas pessoas ou vamos nos aproximando. São, portanto, posturas muito típicas do ser humano. Joseph Campbell, extraordinário mitólogo norte-americano, ele que fez tantas obras a respeito da saga do herói, a respeito dos mitos, que estudou tantos mitos, que conheceu Sigmund Freud pessoalmente, os grandes autores da ciência psicológica do seu tempo. Antes de morrer, deu uma entrevista à BBC de Londres para Bill Moyers, hoje na internet, disponível para quem quiser, falando sobre a sua visão, a conclusão de tantos anos, cerca de 40 anos estudando os mitos das civilizações, desde as escritas rupestres, desde a história antiga primitiva, as fábulas, os contos folclóricos, os contos do herói, as grandes manifestações do Egito, da Índia, da Mesopotâmia, os contos do Oriente, a música, de maneira geral, que tem mitos às vezes associados, a tradição da ópera, que às vezes inclui os mitos, principalmente a ópera de Wagner e outros, e assim por diante, para se ter uma ideia de um padrão e o que é que está por detrás, o que é que se repete tudo isso. E ele diz que, sem sombra de dúvida, os mitos ao longo dos tempos revelam muito do ser humano, da natureza humana. E a necessidade, diz ele, que os psicanalistas da sua época tinham muito, e ainda possuem, de tentar entender e estudar esses mitos para entender o inconsciente humano. Porque nos mitos, através de histórias aparentemente ingênuas, se revela, o ego parece revelar muito da sua intimidade, da realidade intrínseca, da realidade subjacente, para que a gente possa entender o inconsciente da criatura humana. Daí porque Freud recorreu tanto à tragédia grega, aos grandes clássicos como Sófocles e outros, no caso de Complexo de Édipo, e assim por diante, e os outros discípulos de Freud, como Erich Fromm, como Alfred Adler, e assim por diante. Freud, nesse mito de Narciso, porque ele também se interessou, como quase que todos os pilares da psicanálise, vai concluir na sua tese psicanalista que, de alguma forma, todos nós temos uma dimensão narcisista. A psicanálise freudiana, com todo o cuidado que temos para ser imparciais, mas a psicanálise freudiana, de uma maneira geral, é colocada, pelo menos por algumas pessoas, como sendo uma visão de vida existencial e um pouco pessimista. Porque há que se ter a ideia do ser humano sempre lutando contra as suas forças, ora libidinais, ora as forças que Freud chamava da cultura, que são regras da cultura para domesticar o ser humano. Daí o texto famoso dele, O Mal-Estar da Cultura, ou então O Mal-Estar da Civilização, onde ele analisa, trocando em miúdos, ele diz que as repressões da sociedade são importantes,
para que a gente possa conviver em sociedade de maneira humana, porque não somos animais. E há que se conter, em determinado nível, os impulsos. Mas, por outro lado, gerou um mal-estar da cultura. A visão psicanalista é uma visão um pouco pessimista. A ideia de que, por um lado, foi bom para que a civilização pudesse ser construída. E, por outro lado, essa repressão dos impulsos agressivos, dos impulsos libidinais, a palavra que ele usa, fez com que, de alguma sorte, o ser humano desenvolvesse neuroses, conflitos, que no reino animal não se possuía porque dava-se vazão a todos os instintos. É uma visão que merece a nossa consideração porque é de uma mente genial, mas uma visão muito particular, uma vez que Freud, inclusive, estava sempre adstrito, envolvido no materialismo. Ele estava vinculado ao materialismo e não abria espaço para a espiritualidade. Ele diz que a dimensão narcísica é geral, que todos nós temos um narciso dentro de nós, temos a dimensão narcisista. Daí porque, de maneira geral, diz Freud, o indivíduo não sofre pelo outro, sofre por aquilo que o outro faz, ou que acontece ao outro que faz ele sofrer. A ponto de alguns psicanalistas dizerem que a morte de um ser querido, às vezes, o indivíduo sofre não pelo ser querido, mas pelo o que fere no seu narcisismo depois da partida dele. Tanto é que é muito comum de dizer o que é que vai ser de mim agora. Não é o que vai ser da outra pessoa. Não importa o que a outra pessoa está se arrebentando ou não no além. O que importa é o que é que vai ser de mim. Agora que ele se foi, que ela se foi. Então a preocupação é consigo. É como se a morte do outro gerasse uma ferida narcísica. A ideia de que o desaparecimento do outro, Freud vai colocar nas seguintes palavras: o objeto de afeto em que a libido aqui não apenas sexo, mas energia psíquica de afeto, de erotismo no sentido de vitalidade, que era direcionado àquela pessoa, esse objeto de afeto desapareceu pela morte, pela separação e assim por diante. Então a libido que era canalizada para o indivíduo fica consigo próprio, gerando melancolia. Era a tese dele a respeito dos sentimentos de depressão, de melancolia. Naturalmente que um enfoque muito especial, muito específico, muito particular. Não podemos agora categorizar todos os processos de depressão numa colocação dessa natureza, mas é interessante a gente entender a dimensão narcísica. E ele diz que há dois tipos de narcisismo. Um que é desenvolvimental, ou seja, que faz parte do desenvolvimento, e outro que pode se fixar no indivíduo a partir da adolescência, gerando transtorno psicológico. O primeiro, o narcisismo geral, seria o narcisismo que o bebê, ainda formando o ego, desenvolve. Para Freud, o bebê, inicialmente, é apenas um impulso do prazer, porque na teoria dele do princípio do prazer, o ego e todas as manifestações saem primeiro da libido. A libido é a causa da própria estruturação psíquica. Então o indivíduo nasce apenas prazer. Então se alimentar, mamar no peito materno, dormir, necessidades fisiológicas, é puro prazer, não tem raciocínio, não tem nada. O ego ainda está se formando, ainda é id, para me utilizar de uma expressão freudiana. O id seria os impulsos que mais tarde serão reprimidos na vida adulta. Seria a dimensão inconsciente. É como se ele fosse só o inconsciente. Freud vai dizer que nessa fase, quando o bebê está se desenvolvendo, há uma espécie de simbiose com a mãe. E essa simbiose de tal forma é latente, o indivíduo está ainda construindo o seu ego, que ele próprio é o universo. Então é aquele momento, segundo ele, que há um narcisismo que ele chama de narcisismo primário. Necessário a constituição, a construção do indivíduo, ele não enxerga o outro. A mãe é ele próprio, porque é um organismo só, na sua visão. Então, ele apenas vê e enxerga os seus próprios... Ele não consegue ainda se diferenciar da mãe e enxergar a mãe como outra pessoa. Esse é o narcisismo primário, que todos passamos. Mas para ele, há um segundo narcisismo, chamado narcisismo secundário, quando há um corte na relação com a mãe. A criança, no seu desenvolvimento, começa a enxergar a mãe como outra pessoa, e nesse ínterim, ela passa a se frustrar, ela passa a ver a mãe, inicialmente, ou melhor, se frustrar não, ela passa a ver a mãe como sendo uma extensão dela mesma. Ela já reconhece a mãe como outro, mas a mãe está ali para satisfazê-la, para apenas atender aos seus anseios, para trazer-lhe o brinquedo, para trazer-lhe a comida, etc. Freud vai dizer, esse narcisismo é um narcisismo secundário, que ocorre a miúde. O problema é quando o indivíduo cresce e traz essa experiência para o mundo.
E aí se gera um transtorno psicológico, um transtorno de comportamento, quando o indivíduo acha que todo mundo deve o servir. Seria o narcisismo, que para Freud seria uma fixação nessa fase infantil. O indivíduo se fixou nessa fase infantil e levou para a vida adulta. Cresceu fisicamente, mas ainda está fixo nessa fase do ponto de vista, repetimos, da psicanálise. Não é uma visão necessariamente espírita, é uma visão da psicanálise freudiana. Essa teoria explica muita coisa. Embora nós podemos ter contra-argumentos, eles também têm os seus argumentos e têm as suas colocações que merecem a nossa consideração. Mas a grande verdade é que o indivíduo, para Freud, quando tem esse narcisismo exacerbado, porque para Freud o narcisismo em certa dose era bom, ele colocava dessa forma, porque o indivíduo poderia se desenvolver, poderia ser competitivo, etc., o que para nós seria um outro termo, para não misturar com o termo narcisismo, que necessariamente pode dar uma conotação patológica. Um dos seus primeiros discípulos, Alfredo Adler, também se interessou pelo narcisismo e fez várias colocações. Aliás, o termo narcisismo veio depois de várias análises psicológicas em torno do mito de Narciso. Então, a ideia do narcisismo como sendo um desenvolvimento dessa ideia. Alfredo Adler, discordou de Freud em um ponto, que é um ponto que para nós pode parecer um ponto secundário, um ponto que é só um jogo de palavras, uma mudança de palavras, mas para a interpretação deles fazia muita diferença, tanto é que romperam. Para Adler, a energia da vida não era o sexo, era o poder. Havia uma diferença. Enquanto o sexo está associado a um mecanismo de prazer, de usufruir, de experimentar sensações, o poder tem a ver com posse, com possuir, com dominar situações, coisas e pessoas. Adler vai estabelecer uma psicanálise muito específica chamada psicologia individual. E é ele quem vai conceituar duas expressões que caíram na boca popular, no gosto popular, que a gente usa muito, nem sempre de maneira totalmente adequada, mas que às vezes pode até estar adequada, que são as duas expressões complexo de inferioridade e complexo de superioridade. Essas expressões foram colocadas por Alfredo Adler. Parecem a mesma coisa. E Adler vai dizer que muitas vezes o complexo de inferioridade e superioridade são manifestações da mesma moeda. São manifestações do mesmo conflito, mas podem aparecer de maneira diferente. De uma maneira geral, o complexo de superioridade é a pessoa que tem sentimentos de inferioridade, em relação a si mesmo, e projeta esse sentimento de inferioridade no outro. Então todo mundo é inferior a ele. No fundo ele está enxergando os outros de acordo com aquilo que ele é. Só que não consegue admitir, não consegue assimilar, não consegue enfrentar isso. O que é que ele faz? Desvaloriza e desqualifica todo mundo. É um complexo de superioridade. A base disso é o orgulho, nós já sabemos. O complexo de inferioridade, a manifestação é outra. O indivíduo se sente inferior diante de alguma situação e reage de maneira agressiva, porque não quer ficar inferior e briga. Jung, mais tarde, vai dizer que o complexo de inferioridade pode se assemelhar a uma possessão demoníaca. O ego é possuído pelo complexo. Não é o complexo que possui o ego. Ele vai dizer isso. Quando o indivíduo é afetado pelo complexo de inferioridade, ele fica irracional. Então, é alguém que diz assim, nós estamos conversando, a pessoa diz assim, peraí que daqui a pouco eu respondo você, me rejeitou. E aí fica agressivo. Essa é uma manifestação de complexo de inferioridade. A pessoa passa e não vê, não me viu, já virou estrela, foi. É uma coisa que é muito comum. Então, nós temos essas reações que o indivíduo se sente inferior, nós às vezes nos sentimos inferiores, interpretamos como um sentimento de inferioridade, como uma rejeição, uma agressão, etc. E reagimos de maneira a não querer estar nessa situação que nós acreditamos que fomos colocados naquela situação. Então, mesmo que o outro nos colocou daquela forma, nós aceitamos estar ali. Porque é uma questão de postura pessoal. Mas no momento, o indivíduo que traz essa tendência psicológica, nem sempre é fácil controlar. No momento em que o indivíduo vivencia essa situação, é uma questão de hábito, de ir exercitando-se, sair dessa ocorrência. Daí as brigas, as discussões maravilhosas que nós temos, discussão com o vizinho, inclusive com uma delícia. Então, é uma coisa maravilhosa que nós temos. Essa coisa de atendimento, o atendente não trata bem, a gente já parte para agressão, etc. São expressões do complexo de inferioridade. Percebe-se que em ambas as situações há sentimento de inferioridade, que a pessoa reage de uma forma específica. De um lado, a projeção
De outro lado, a agressão ou a identificação e uma reação para algo que pode ser real ou pode ser ilusório, mas que tem a ver com o mesmo conteúdo, digamos assim, inconsciente, que é uma manifestação de orgulho muito grande. Porque, de maneira geral, o indivíduo que, por exemplo, tem um complexo de inferioridade, se sente inferior e reage dessa forma, é o orgulho que não aceita, que se sente humilhado. Em verdade, o indivíduo só se sente humilhado porque é orgulhoso. Porque é um indivíduo humilde, nota em Jesus, como nós falamos, esbofeteado, etc., e não se sentia naquele lugar que quiseram colocá-lo. Porque era uma pessoa que estava acima dessas situações. O orgulhoso, como dissemos no primeiro momento, é refém daquilo que o outro faz. Então falou isso dele, você sabe com quem está falando, da cultura. Você sabe com quem está falando. Então, é essa ideia da agressão, da reação, do incômodo. Então, em verdade, o indivíduo orgulhoso, ele acaba sendo muito mais frágil, muito mais sensível às manifestações do outro. E o outro, principalmente aquele que pirraça, que gosta de pirraçar, então, o melindrado, o orgulhoso que tem melindre, que encontra alguém que é pirracento, é uma maravilha, porque fica alfinetando. Toda vez que alfineta, o orgulhoso sai do seu eixo e explode. Então é maravilha, porque nós, orgulhosos, acabamos sendo controlados pelo outro. O outro nos controla, nos manipula. Gandhi dizia, eu não permito que ninguém controle a minha vida. Se alguém diz aqui que eu sou miserável, eu não vou ser miserável porque ele quer. E se alguém diz aqui que eu sou santo, eu não vou ficar santificado só porque ele quer. Eu sou o que sou e não o que os outros dizem que eu sou. Que maravilha. Quando a gente chegar nesse nível, né, de estar acima dessas quinquilharias, dessas mesquinharias humanas, nós não seremos controlados, manipulados pelo outro. Então, nós somos muito afetados pelo que vem de fora. O Huberto Roden, o notável, místico e pensador, vai dizer de maneira emocionada, no livro Educação Integral, que quanto mais o indivíduo é maduro psicologicamente e espiritualmente, mais as suas manifestações de virtude vêm de dentro para fora, contaminando o meio ambiente. E aí ele cita Sócrates, cita Jesus, cita o próprio Gandhi e assim por diante. Quanto mais o indivíduo é imaturo, mais ele se deixa contaminar com aquilo que vem de fora para dentro. Então são, portanto, colocações especiais. John Powell, teólogo, padre e filósofo norte-americano, tem um livro muito antigo, da virada do século XIX e XX, no começo do século XX, aliás, que ele fala mais ou menos assim. É um livro cujo título é até engraçado. O título diz mais ou menos assim: eu não digo quem eu sou para você, porque você não aceitaria. E ele discute no livro a seguinte colocação: que as pessoas têm tanto medo de se revelarem como são, porque acham que o outro não gostaria daquilo que o outro vai revelar. Que nós vivemos um jogo de aparências, um jogo de tensão psíquica, onde nós nos mantemos apegados a uma imagem. E por isso estamos sempre amargurados, não temos a alegria de viver, estamos sempre vazios emocionalmente, sempre em busca de coisa nenhuma, inclusive, conforme Joana de Ângeles em mensagem recente, nos abarrotando de coisa, do consumismo, seja no consumismo em áreas específicas, seja no geral, comprar coisas que a gente nem vai usar, para tentar preencher um vazio interior. Coisa nenhuma. Então são expressões que têm a ver. E John Powell vai dizer mais ou menos assim, que há 3 posturas que o indivíduo tem no relacionamento social. É uma metáfora que ele usa. A primeira postura é a postura da carpa. A carpa, como nós sabemos, no mundo aquático, no mundo oceânico, é Marte. É a espécie, o ser que se submete de maneira muito voluntária e acaba sacrificando a própria vida. E John Paul vai dizer, há pessoas que são mártires. São aquelas pessoas resignadas, mas não a resignação que o Espiritismo fala, a resignação de submissão, as coisas são assim mesmo, é isso mesmo, etc. É essa postura cômoda, que no fundo revela uma preguiça mental de não querer mudar as coisas, as situações. Então é a pessoa massificada, a televisão que pensa por ele, a mídia, etc. Então a mídia estabelece alguma coisa e todo mundo aceita. E eu, como é que eu não vou comprar aquilo? Se todo mundo compra, deve ser de qualidade, eu preciso comprar. Então, são pessoas que têm preguiça mental. Então se acomodam. E sempre estão nessa postura, não, a culpa é minha. Choveu, a culpa é minha. Tá fazendo calor assim, a culpa é minha. Então é essa pessoa. Carpa. O segundo tipo de pessoa é a pessoa tubarão, que é o contrário. O tubarão é um ser muito agressivo no mundo oceânico.
É um ser que quer tirar vantagem, que quer acumular, inclusive, alimentos. Se é para acumular para o futuro, que eu acumulo e que ninguém tenha. É o indivíduo egoísta, é o indivíduo que quer tirar vantagem de tudo. E o terceiro tipo, Powell vai dizer que era o ideal, que é o golfinho. O golfinho é um animal muito dócil, é muito flexível na sua movimentação, e é um animal que só ataca se está ameaçado, se for agredido. Mas, de maneira geral, é um animal muito dócil, que interage, etc. Que na nossa postura deveria ser uma postura de golfinho, para livrarmos-nos dessas máscaras, dessas aparências. Porque o golfinho parece, metaforicamente falando, apresentar aquilo que ele realmente é, enquanto os outros parecem estar com a máscara, com uma persona afivelada à face. E Jung não deixou de também examinar essas ocorrências do conteúdo narcisista, do complexo de inferioridade e superioridade, embora quase em nenhum texto dele ele cita expressões como narcisismo, só em algumas passagens muito rápidas, e no complexo de inferioridade e superioridade, ele não deixou de examinar de maneira muito sutil, dizendo que discordava um pouco das teses freudianas, no sentido de que Freud dizia que uma dimensão narcísica existe em todos nós, porque todos nós temos a libido, a energia, e a energia direcionada para alguma coisa. A ação do indivíduo no ambiente com um determinado objetivo não deixa de ser, para Freud, uma ação narcisista, que tem a ver com a própria pessoa que se expressa. E Jung discordou, vai dizer que não necessariamente, mas que o indivíduo deve ter objetivo na vida, e que o narcisismo primário de Freud, ele vai dizer que é natural, que faz parte da constituição do psiquismo, mas o narcisismo secundário só seria algo preocupante se na adolescência o indivíduo não conseguisse fazer o autoconhecimento, a partir da adolescência, o autoconhecimento. Vai dizer Jung que o narcisismo, em outras palavras ele vai dizer, e os teóricos da psicologia junguiana que vieram depois, Aniela Jaffe, Marie von Fran e outros, vão dizer que o narcisismo no pensamento junguiano, que parece ampliar o pensamento da psicanálise, parece expandir em nossa forma de entender, o narcisismo é um sintoma de falta de autoconhecimento, de autodesconhecimento. O narcisismo, diz Jung, é quando o ego se fixa, segundo ele, ou nas sombras, ou nos conteúdos sombrios, e fica alienado nesse narcisismo dos conteúdos inconscientes, ou, o que é mais comum, quando ele se fixa na persona, na máscara social. Ou seja, quando ele se exibe, quando ele é uma pessoa apenas para fora, é uma pessoa que tem vida exterior. Já notaram como nós somos assim? Só temos vida exterior, não temos vida interior. Estamos para aqui, para acolá, queremos estar em vários lugares ao mesmo tempo, queremos estar nas redes sociais, todas as redes sociais possíveis, colocando tudo, curtindo tudo, comentando todas as fotos de tudo, os vídeos de tudo. Tem gente que diz, como é que você não tem Facebook? Eu disse, meu filho, eu não estou conseguindo responder e-mail direito, imagine Facebook, alimentar, eu vou desencarnar, obsidiado. Não, é melhor ficar assim que tá bom demais. Porque não que o Facebook seja ruim ou que a rede social tem a sua finalidade, mas é o uso que nós façamos, o uso que nós fazemos dessas expressões, como é que nós usamos. Então a pessoa vai no vaso sanitário e coloca no Facebook, como se alguém tivesse interessado no que ela vai fazer lá, ou se fosse alguma coisa surpreendente que ninguém soubesse. Então, são, portanto, posturas que passam despercebidas e que é o narcisismo. Dizem os psicólogos que esse selfie, que é uma expressão inclusive tecnológica, essa exibição em demasia da própria imagem, não deixa de ser o resultado de um nosso narcisismo, falta de autoconhecimento. Então nós temos muita vida exterior, muita vida social. É a rede social, é a tecnologia, são os contatos, é aqui, é aquilo lá, é o reality show, e é isso e aquilo que a gente fica assistindo, etc. Mas não temos um momento de vida interior, de introspecção. Então, ficamos cansados, estamos sempre desgastados, sempre estressados, com estafa, né? Então não temos estrutura, inclusive emocional, para enfrentar alguns embates da vida nossa moral, porque não amadurecemos as reflexões, a vida interior. Jung, os psicanalistas junguianos, vão dizer que o narcisismo é essa fixação do ego com a persona. A persona é a parte que o ego possui para o contato com a vida social. Mas se o indivíduo fica só preso à persona, é o indivíduo que é apenas uma pessoa exterior. Então ele limita a sua personalidade, a sua individualidade, que é muito maior. Então é falta de autoconhecimento, porque não integrou todas as suas potências conscientes e inconscientes nas suas próprias palavras. Diríamos em linguagem mais simples, o indivíduo que é narcisista, ele não fez a viagem para dentro, ele não procurou se conhecer, não procurou se descobrir.
para saber quem se é, para se amar, para amadurecer esse estado de contato consigo mesmo, de conseguir conviver consigo próprio, de conseguir estar bem consigo. Sempre tem que estar com os outros, porque se está sozinho tem gente que tem medo até da própria casa. Eu tenho um amigo que quando a esposa, porque é professora do estado, sai para trabalhar em horário noturno, e a filha vai para a faculdade, ele de noite de casa sai, foge de casa, porque fica com medo de ficar em casa sozinho. Então a pessoa tem medo da própria casa, alguns ficam em hotel. Então, é uma fuga, entra no carro, não consegue conviver consigo mesmo, bota o volume alto, etc. no rádio, porque é uma forma de tentar conviver consigo mesmo, que não consegue, porque não amadureceu essas expressões do inconsciente. Jung vai dizer que é necessário, portanto, adquirir essa autoconsciência, esse estado de maturidade, de reflexão, que ele dizia, a aquisição da consciência. Nas suas palavras, é quando o indivíduo fazia um processo de introspecção de tal forma que se descobria quem se é e que reconhece as próprias reações nervosas, inclusive, e emocionais, que ele não se surpreende. Nas palavras técnicas ele diz, quando o ego toma conhecimento dos conteúdos que estão adormecidos, que estão inconscientes, as suas potencialidades por um lado, e aqueles comportamentos, aqueles conteúdos que precisam ser melhorados, que precisam ser corrigidos, que precisam ser educados. Então, são expressões do autoconhecimento. E Jung vai dizer que o narcisismo, portanto, nada mais é, nem mais nem menos, do que uma falta de conhecimento de si mesmo, de autoconhecimento. Equivale a dizer que o orgulhoso, nessa leitura, nessa visão, o orgulhoso ou o narcisista não se conhecem. Em verdade, não se conhece. Daí porque vive uma ilusão, a ilusão do orgulho. Projetam uma imagem que não tem. Acreditam terem um valor que não tem. E esperam que o outro trate-os de uma forma que não merecem. Daí porque sofrem muito, se decepcionam muito, se frustram, agridem por conta dessa ilusão, dessa miopia espiritual, como diz Viana de Carvalho. Essa cegueira, como dizia o Evangelho de Jesus, os cegos que não querem ver por conta própria. Então, falta de união, diz ainda ele, com self. Falta de união com o ser profundo que somos. O ego, em palavras simples, seria o eu encarnado. O eu que foi formado nessa encarnação. Isso é, na escola, na educação familiar, nas relações com as figuras parentais, da infância. Essa estrutura, esse conjunto de coisas que formou a minha identidade social, conhecida como Flávio, é o ego. Mas o ser total não é isso. O ser total é muito maior, que é o espírito imortal que sou. Que é herdeiro de várias encarnações, que peregrinou por várias experiências. O ego é o elemento com o qual eu me comunico com a vida social. É uma parte apenas de mim. Mas o ego um dia vai morrer. Mas o eu profundo não vai morrer. O eu profundo, o self, o eu que sou profundamente, é o que sobrevive. E essas experiências do ego, que eu estou temporariamente, vão ser incorporadas no self, no ser total. Daí porque nós temos vários egos, né, em uma linguagem psicológica, várias encarnações, mas nós temos um self apenas, uma individualidade. Daí Joana de Ângeles costuma dizer, não é várias vidas, é uma vida só. Porque se fosse várias vidas, seria até uma coisa que perderia a continuidade. Como se o indivíduo tivesse que desenvolver uma coisa que ficou interrompida em outra situação. Não, é uma vida só. Uma vida só com nascimento e morte. E nascimento de novo e morte. Então são etapas de um mesmo processo, de uma mesma vida. Daí são várias existências corporais ou carnais. Numa única vida. O indivíduo sai do corpo, entra no corpo e continua na vida. Então, é uma expressão, daí o próprio Kardec teve essa sabedoria, pluralidade das existências corporais, está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, essas expressões nós estamos aí adquirindo. A aquisição da consciência, diz Jung, é essencial para o desabrochar de uma materialidade diferente, é o momento culminante do processo evolutivo e antropológico do indivíduo. Mas Allan Kardec já havia chegado nessa conclusão junguiana. No Livro dos Espíritos, na questão tão conhecida entre nós espíritas, 919, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para o indivíduo resistir à atração do mal, resistir aos impulsos do mal, dominar as suas más inclinações e ser feliz nesse mundo e após a morte. E os Espíritos respondem sinteticamente, um sábio da antiguidade já avô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ao que Kardec então volta na questão A,
No item A da 919 pergunta, mas o difícil mesmo é se conhecer. Como é que a gente faz isso? Ora, ele estava colocando quase que os espíritos na parede, né? Então queria alguma coisa mais... Porque imagine, qual é o meio prático mais eficaz? Veja como Kardec é conhecedor das palavras. Ele sabia que tinha outros meios, mas ele queria o meio prático mais eficaz. Para o indivíduo ser feliz nesse mundo e conquistar a plenitude no outro. Conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec volta, mas o difícil realmente é conseguir isso. Como fazer? E Santo Agostinho é selecionado pela equipe de verdade para responder. E diz mais ou menos assim, fazer, é uma página e meia, mas de maneira geral ele diz assim, fazei o que eu fazia quando eu estava na terra, diariamente ao final do dia, eu passava em revisão pela consciência aquilo que eu havia feito durante o dia, examinando e colocando na balança o bem que eu havia feito e o mal que eu havia praticado, para que no dia seguinte eu pudesse corrigir os erros que eu cometi e ao mesmo tempo ampliar o bem que eu havia fomentado. Isso me proporcionou avançar e avançar muito na minha última encarnação. E conclui dizendo mais ou menos assim, o autoconhecimento é a chave para o progresso individual. Daí porque não receeis, diz Santo Agostinho, de fazer questões, de formular perguntas a respeito do vosso próprio comportamento, de perguntar o que é realmente bom do que é ruim, o que é que eu faço está certo ou não está, o que é que eu faço é orgulho ou não é. Fazei as perguntas e não hesiteis, para ter uma ideia do vosso comportamento, e se tiveres dúvidas, colocai-vos no lugar do outro, e perguntais, se eu visse outra pessoa fazendo o que eu estou fazendo, seria errado na outra pessoa? Se é errado na outra pessoa, não pode ser certo em vós. Que lição de psicologia, que aula de autoanálise, é uma verdadeira página de beleza psicológica que Santo Agostinho passa para nós, um dos grandes pais da Igreja Católica, da teologia católica romana, um dos grandes pais da Igreja, um dos grandes teólogos e uma das mentes geniais da Idade Média, transmitindo essas informações para nós, dizendo que é necessário essa... E Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo mais ou menos assim, a forma interrogativa tem algo de especial que se coloca de uma forma que abre espaço apenas para uma afirmativa ou uma negativa, um sim ou não. Daí porque achamos, desde a dialética filosófica, dissemos nós, mas ele diz, daí nós achamos que a interrogação é o meio prático melhor, para o indivíduo se questionando, conseguir ter as respostas que estão dentro dele. Daí o autoconhecimento é essencial para a vitória sobre o orgulho. Porque o indivíduo orgulhoso, repetimos, não se conhece. E o indivíduo que começa a se conhecer, começa a se amar. E ao se amar, começa a não apenas ter uma tolerância para com o outro, porque começa a ter uma tolerância para consigo mesmo. Percebe os próprios erros, o quanto se equivoca e o quanto retoma para tentar consertar. Então passa a se perdoar, a se dar uma nova chance e passa também a conceder o outro a errar também. Passa a ser tolerante com o outro. Se para mim é tão difícil, por que eu tenho que exigir para o outro aquilo que eu não consigo ainda ser? Passa também compreender que para o outro deve ser também difícil, deve ser uma batalha também, ele também está em luta, que a pessoa chega até onde pode, então, e nem sempre até onde nós queremos. Então abre-se espaço para uma tolerância, para uma compaixão, para uma compreensão fraternal, de tal forma que ele se torna mais doce, se torna mais compreensivo, mais amável e, sobretudo, mais humilde. Porque diante da grandiosidade do universo e de quanto ele pode ainda chegar, ele percebe aonde ele está. Mesmo quando ele já está em um processo de crescimento, ele tem uma referência maior, porque a lei da evolução é essa. Sempre temos alguém à frente. Sempre temos alguém que está na frente. E sempre alguém nos olha como referência. Alguém que está na retaguarda. É assim. A evolução é nós seguirmos aqueles que estão na nossa frente, servindo de exemplo e ao mesmo tempo ajudar aqueles que estão na retaguarda. É a lei da evolução. A lei da solidariedade que liga os seres. Daí os guias espirituais não vão adiante, estão aqui nos ajudando ainda. Nós que estamos na retaguarda e eles que estão à frente de nós. Então, é a beleza do autoconhecimento que nos leva a nos amar, a gostar de nós, a nos estimar, que é diferente do orgulho. O orgulhoso não se ama. O orgulhoso, no fundo, não se ama. Ele nem se respeita. Porque quem fica se exibindo, se colocando sempre em destaque, não tem respeito por si mesmo. Quem está sempre em evidência, às vezes causando escândalos, é um indivíduo que não tem autoestima própria, tem insegurança. Se eu preciso de mecanismo de apoio, como dissemos, se eu preciso sempre do aplauso dos outros, se eu preciso sempre da aceitação dos outros, eu sou inseguro comigo mesmo, dizem os psicanalistas, e preciso de um mecanismo de apoio. Porque quem tem segurança de si mesmo não precisa convencer ninguém. Aliás, até na área da religião.
Nós vemos essas pessoas que estão por aí com as bíblias debaixo das axilas, querendo convencer todo mundo, só não se converte. Então, mas estão querendo se converter os outros, para tentar de alguma forma diminuir a insegurança da sua própria fé. Fé inabalável, diz Allan Kardec, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Daí a ideia de não convencer os outros. Se eu tenho segurança ou convicção da minha fé, para que eu vou ficar por aí violentando a consciência alheia? Eu não estou dizendo que o religioso não deva divulgar o seu pensamento, não deva expor para aqueles que querem conhecer, como fizeram os próprios cristãos primitivos, levar a mensagem de Jesus para aqueles que não a conhecem. Mas a violência, o desrespeito ao livre-arbítrio, a liberdade de consciência do outro, essa intolerância no convencimento é falta de maturidade psicológica. Porque o Espiritismo já dizia há muito tempo atrás, Kardec já dizia, o Espiritismo não é uma doutrina que quer fazer prosélitos, não é uma doutrina proselitista que quer convencer os outros. Hoje a psicologia chega à mesma conclusão quando diz o seguinte: a questão da fé é uma questão de nível de consciência. Por isso há várias religiões. Porque, a depender do nível de consciência, o indivíduo se identifica mais com aquela fé com o outro. Se outra pessoa de outra religião tentar convencer, só vai ser desgaste. Porque a pessoa tem outro nível de consciência. Allan Kardec já falava isso no século XIX, quando falava que o espiritismo não se preocupa em quantidade, em arrebanhar muita gente. Para quê? Para depois ficar um movimento assim? Um movimento movimentado, como diz Divaldo Franco. Então é melhor, como dizem os bons espíritos, ter um movimento instruído, um movimento bem equipado, de pessoas maduras e pessoas emocionalmente engajadas, do que uma multidão de pessoas que não sabem o que fazer, cegos guiando cegos, como diz o Evangelho de Jesus. Aliás, o espírito Filomeno de Miranda costuma dizer: todo movimento que cresce muito em expansão tende a perder em profundidade. Como o espiritismo hoje, pelo seu brilhantismo, pela sua grandeza da mensagem, não necessariamente por um proselitismo, que a gente não vê espírita entrando de ônibus com o evangelho segundo o espiritismo debaixo das axilas, mas pelo que eu ainda não vi, para tentar convencer os outros, porque a doutrina tem uma outra proposta. Quem faz isso não entendeu a própria doutrina, porque é irracional, e a doutrina toda ela é baseada na razão. Mas, como o espiritismo tem uma outra proposta, tem uma outra conotação, ainda assim, a grandeza da sua mensagem tem chamado a atenção dos veículos de comunicação, da mídia em geral, das chamadas novelas hoje, e assim está chamando a atenção de muita gente. Então tem ganho muitos adeptos. O que é muito bom, de um lado, porque a doutrina está sendo divulgada, mas por outro lado, merece cautela nossa. Quando eu digo nossa, nós, os espíritas que estamos no movimento engajados, que estamos na divulgação do pensamento, que estamos aí na divulgação, seja na palestra, seja no livro, seja no grupo de estudo. Por quê? Porque quanto mais cresce em quantidade, tem o risco de perder em profundidade. Ou seja, perder em informação. Um movimento grande de pessoas desinformadas. Daí o grupo de estudo, daí seminários como esse, palestras, etc. Ao invés de a gente priorizar outras coisas, priorizar dança, isso e aquilo, que é muito bom, válido, no seu local próprio, no seu ambiente próprio, no seu momento próprio, mas deixar um pouco de lado, ou melhor, priorizar um pouco o doutrinário que ilumina a consciência e esclarece, do que necessariamente fazer uma clínica especializada de cura. Não que o centro espírita não tenha também a misericórdia dos benfeitores espirituais que trazem a nossa saúde, que ajudam a nossa saúde em problemas que a medicina não consegue. Quantos de nós já não fomos beneficiados por isso? Mas essa é um acréscimo de misericórdia. Porque o corpo doente que fez cirurgia espiritual e ficou bom vai ficar doente de novo. Porque da lei é uma máquina que vai adoecer. E aquele que está endividado e que recebeu um acréscimo de misericórdia, e não necessariamente porque tem mérito, é para mudar de postura. Se ele continuar na mesma postura, ele vai ter uma doença adiante, porque o débito continua. Então, o que é que vale dizer? Que o espiritismo não é para curar corpos, é para curar almas. Às vezes, o verdadeiro tratamento espiritual é uma reunião como essa. É um verdadeiro tratamento. Porque às vezes é uma questão de psicossomática. Eu nunca me esqueci de Divaldo Franco falando que na Mansão do Caminho, um amigo seu, que trabalha inclusive na Mansão do Caminho mediúnica, estava com problema de saúde, estava com questão, dores, e os médicos não achavam nada, etc. E pediam ajuda a ele, pediam uma solicitação dele. E ele ficou: mas meu filho, eu queria, porque eu estou sentindo dor aqui, dor lá, essas coisas estranhas, essas síndromes estranhas que a gente não sabe o que é, e medicamente não se encontra nada, porque é o psiquismo. E aí Divaldo disse que não sabia o que fazer, até que Joana de Ângeles apareceu e disse assim: meu filho, eu vou receitar o remédio para o nosso irmão. Mande ele ler o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade e uma salvação. E Divaldo, mentalmente: mas o que você quer dizer com isso? O problema do nosso amigo é que ele é sovina. Ele é muito egoísta. E ele está adoecendo fisicamente por conta da sua mente egoísta.
da sua tensão psíquica. Nós vamos ler mais tarde um trecho de Emmanuel que fala sobre isso. A sua tensão psíquica que está gerando reações orgânicas por conta do seu egoísmo exacerbado. Então, às vezes, o tratamento espiritual é esse, a pessoa já fica boa, começa a melhorar de saúde. Então, por isso, a nossa preocupação em um movimento que seja um movimento bem informado, um movimento que seja bem equipado, um movimento de pessoas com, como dizia Deolindo Amorim, com a mentalidade espírita, e assim por diante, só podia ser baiano, Deolindo Amorim, né? Então, a mentalidade espírita, e assim por diante. Então, são, portanto, expressões que merecem, e o indivíduo que se conhece, que mergulha em si mesmo, ele se ama, ele irradia, ele começa a ficar em paz. Como é bom estar com uma pessoa que é tranquila, que está em paz, que irradia tranquilidade. Nós nos sentimos bem, ficamos bem com a pessoa, etc. Uma pessoa que é afável, uma pessoa que é tolerante, que é compreensível, que é atenciosa. Agora, uma pessoa que é intolerante, que a gente fala qualquer coisa, a pessoa já está criticando. Eu tenho amigos excelentes que são teleguiados pelas trevas. Tem um seminário desses que são de 4 horas. É claro que há erros de concordância verbal, erros de expressões da língua portuguesa que eu não falo bem. Então eu acabo, às vezes, tendo lapsos, etc. Não necessariamente erros doutrinários. Depois eu reviso se há um erro doutrinário. Não me lembro de um erro doutrinário grave, mas estou também aí à disposição. E eu coloco vários conceitos, etc. E aí vem alguém e diz assim: naquela frase você colocou a expressão fonética errada. Então a pessoa não prestou atenção em nada do seminário, só ficou com o olho clínico em relação aos erros. Então isso, diz um terapeuta americano, os amigos são para nos chamar a atenção. E a gente deve gostar de um amigo chegar e corrigir o nosso erro. Mas se o amigo só fica fiscalizando o nosso erro o tempo todo, e a vida dele é para dizer todos os nossos erros, não é amigo. É um adversário. É um competidor, como fizeram com John Lennon, que era um fã ardoroso e assassinou. Então são jogos de psicologia muito grande, muito grave, que nós temos aí nos arraiais espíritas, que nós temos que ter muito cuidado. Então, portanto, o resultado do autoconhecimento, o indivíduo que se descobre, que se ama, e que acaba sendo verdadeiramente humilde. A humildade verdadeira, essa humildade, porque o indivíduo é o que é. Ele não, como diz Jesus, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. A humildade não tem nada de exterior. Vamos falar no nosso último momento, no próximo. Mas só para concluir, o indivíduo que começa a alcançar essa humildade verdadeira, o termo humildade vem de humus, terreno fértil, né? A ideia de que o indivíduo humilde, ele é um terreno fértil. A semelhança da parábola do semeador. Caiu no terreno que deu 60, 70, 80, 100 por 1. A ideia do terreno que se multiplica, que frutifica. Então, que a semente divina, Sai Baba tem uma figura muito parecida. Ele vai dizer que há rochas na Índia que estão imersas em oceanos profundos, e quando se retira, quando os mergulhadores pegam e retiram, estão ocas por dentro, estão secas por dentro. E há pedrinhas que estão no solo e são envolvidas por uma breve chuva, e quando nós partimos estão cheias de água dentro. Sai Baba vai dizer, as pedras são como pessoas. Há pessoas que são mergulhadas no conhecimento espiritual, no oceano do conhecimento divino, e são ocas por dentro. E há outras que basta um contato rápido se contaminam, se embriagam, porque estão em outro momento, em outro período. É a parábola do semeador. Então, o indivíduo acaba despertando esse estado, acaba despertando nesse estado, nesse momento da verdadeira humildade, de ter essa verdadeira humildade, que começa, uma das características da humildade verdadeira é a gratidão. Começa a reconhecer a grandeza do outro, o valor do outro. Se nós estamos aqui, muitas vezes foi pelo outro. Se eu, por exemplo, estou aqui hoje falando aqui de maneira tranquila, é porque heróis do movimento espírita estiveram antes, lutando contra a polícia, ameaçados de morte, lutando contra a intolerância religiosa, em que os sacerdotes apedrejavam a casa espírita até botar abaixo, chamada a população, como algumas cidades do interior se fazia até pouco tempo. Quando no regime de exceção aqui no Brasil, nós vimos as atrocidades, como é o caso de um ministro da época de Getúlio Vargas, não estou lembrado agora o nome dele, mas ele, de tal forma, proibiu o espiritismo. Era crime, proibir o espiritismo. E, na época, o Dr. Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, foi até Getúlio Vargas, que era simpatizante com o espiritismo, e lhe pediu para reconsiderar a situação.
E a sua senhora, a sua esposa, era simpática, muito simpática ao espírito, inclusive frequentava uma casa espírita. E graças a isso, Getúlio Vargas diz: um negócio desse não pode ficar fechado, que se determine abrir novamente, que reabram as casas espíritas. Então, se nós estamos hoje aqui, tranquilamente, sem a nossa vida estar ameaçada, porque outros vieram antes, sempre assim, há sempre outros atrás. E com esse sentimento de gratidão é que nós vamos encerrar com uma história cujo personagem ainda está vivo, ainda está encarnado nos Estados Unidos. Charles Plumb, que foi um piloto de avião no Vietnã, na Guerra do Vietnã, ele acabou sendo vítima de um bombardeio no seu avião, que tombou. E ele conseguiu ter a vida salva porque pulou de paraquedas, foi pego, foi preso, foi tornado prisioneiro durante quase toda a Guerra do Vietnã. Ficou preso, se não me engano, 6 anos. E depois liberado, e se tornou um ícone da resistência no Vietnã, um dos sobreviventes, um dos poucos sobreviventes. E mais tarde se tornou uma personalidade muito conhecida, muito famosa nos Estados Unidos. Até hoje dá palestras, dá workshops falando da sua experiência. Mas ele era muito arrogante. Até há pouco tempo ele era muito soberbo. Se gabava, desde quando era piloto e depois. Se gabava muito e se colocava narcisista. Mas ele contou isso de público, que um dia estava num restaurante, falando e se gabando, como sempre, falando sobre as suas virtudes, os seus feitos na guerra e assim por diante, quando alguém passou, já era um senhor de idade, e abordou ele dizendo: o senhor, me perdoe, licença eu interromper, o senhor é Charles Plumb? Sim, sim. O senhor foi piloto de avião há anos atrás? Sim, sim. Quem é o senhor? Ele disse: eu já olhei ele de cima a baixo, eu coloquei ele no lugar dele. E o senhor disse: eu era o homem que confeccionava o seu paraquedas. Eu fui quem dobrou e elaborou o seu paraquedas. Charles Plumb vai dizer: aquela colocação dele me desmontou, porque se eu estava vivo ali, foi porque aquele homem elaborou meu paraquedas. E o homem olhou para mim, sorriu muito simples e disse: funcionou o paraquedas, hein? Eu disse: claro que funcionou, eu estou vivo aqui. Se aquele não funcionasse, eu não estaria aqui conversando com você. E Charles Plumb vai dizer: quantas vezes eu passei por esse homem, nem olhei ele, nem o cumprimentei. Era um simples marinheiro e eu piloto de avião condecorado. E ele era um simples marinheiro que fazia um trabalho braçal. Mas graças a ele, e ele ter dobrado meu paraquedas, eu estou aqui hoje. E Charles Plumb vai dizer: se nós estamos aqui hoje, de alguma forma alguém dobrou o nosso paraquedas. Alguém nos ajudou lá atrás. Nós não somos isoladamente vitoriosos, não fizemos por nós mesmos, mas sempre recebemos ajuda, seja do plano material, seja do plano espiritual, para estarmos aqui hoje. A gratidão já é um sinal de humildade, de reconhecimento do valor do outro, de reconhecimento que há valores além do nosso valor, do nosso ego, e que há pessoas, como diz os espíritos, que valem muito mais do que vós. Os espíritos colocam de maneira taxativa, né? Com esse momento, com esse exemplo, nós damos um intervalo agora e voltamos logo mais. Comecem a pensar a respeito das perguntas, né? as colocações que devem ser feitas. Vamos fazer tudo de maneira oral, reservaremos 30 minutos mais tarde.